Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Courage do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Alemão Feliz, e ele basicamente deixou o tema do vídeo em aberto, então muito obrigado ao Alemão Feliz e vamos a este assunto. Antes, é claro, de dizer a vocês que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês podem enviar um relato ou tema aqui para eu falar em vídeo e ajudam o conteúdo a permanecer de pé e chegando a mais homens. Vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários. Isso também ajuda o algoritmo a enviar esse conteúdo a mais homens, certo? Então, o tema que eu escolhi foi um vídeo que eu vi lá na Corte das Corujas, onde o cara postou um corte do Sargento Castro, né? Vocês devem conhecer, já vi muitos podcasts dele, principalmente cortes, onde ele estava dizendo que foi conversar com o futuro genro antes do casamento da sua filha. O rapaz não bebia e ele falou, mas hoje você vai beber, senta aí. Daí ele basicamente fez uma ameaça com o cara. Eu não sei necessariamente se isso foi mentira ou verdade, se ele exagerou demais, mas o que ele disse que fez foi apresentar a 38 e falar o seguinte: se você fizer alguma merda, alguma coisa nessas linhas, né? Se você fizer alguma merda, eu vou atrás de você. E daí ele fechou com uma punchline, né? Uma frase de efeito muito boa para cortes, onde os caras eles põem aquela cena dramática e tal, e uma musiquinha no final, onde ele disse: saiba, se não há corpo, não há crime. Então, é claro, eu não vou levar em consideração aqui quem é o Sargento Castro, eu não vou levar em consideração se ele falou aquilo exagerando, não vou fazer nenhum ad hominem, nem nenhum espantalho, nem nada do gênero, do tipo dizer, Coruja, mas ali é boomer, você sabe como é boomer ou então dizer, Coruja, mas na vida pessoal dele ele não é tudo isso que ele disse ser, ele já foi pego na mentira antes. Não vamos fazer isso porque disso o YouTube já tá cheio, tá? Tá um monte de criador de conteúdo, inclusive, que faz vídeo de 40 e tantos minutos aí fazendo puro ad hominem e puro espantalho ao meu conteúdo. Porque é difícil, né? É difícil criticar as ideias, é difícil criticar os argumentos, até porque o argumento MGTOW em si, de seguir o próprio caminho, ele é imbatível, cara, porque é uma escolha pessoal. Então a única forma de criticar essa escolha é você indo por bases censuratórias e ditatoriais. A única forma de criticar escolhas pessoais é indo por bases censuratórias e ditatoriais, e isso é inaceitável, ninguém aceita isso aí. Então, a maneira mais fácil do cara tentar criticar conteúdo é o quê? Me pintar como uma figura feia e ficar atacando o espantalho, né? Com o quê? Ad hominem, que é ataque pessoal, não ataca a ideia. A ideia é difícil de atacar, ataca a pessoa, é muito mais fácil. Então eu não quero fazer isso porque esse é o paraíso dos idiotas, né? Onde mentes infantiloides conseguem fingir que são mentes adultas. E para todos os efeitos, criticar o Sargento Castro só vai fazer eu perder tempo e tirar o foco da conclusão e do raciocínio que eu quero desenvolver aqui, certo? Então vamos lá. É um fato, nós temos que reconhecer 3 contextos nos quais o Sargento Castro está inserido: contexto religioso, contexto institucional e contexto social. Ou político, né? Podemos dizer político. O contexto sociopolítico dele é o da direita. Ele é um cara posicionado à direita e que produz conteúdo para uma bolha da direita. O contexto institucional dele é que ele trabalha na polícia militar, certo? E o contexto religioso é que ele é provavelmente católico. Cristão é um fato, mas eu não sei se ele é evangélico ou católico, acredito que ele é católico. Então, sabendo dos contextos os quais o Sargento Castro está envolvido, dá para entender de onde vem esse comportamento dele, tá? O catolicismo ele é extremamente marianista, então tem-se esse tratamento de mulheres e principalmente filhas como princesinhas do lar. Inclusive o marianismo no catolicismo é uma grande heresia, mas novamente eu não vou entrar nesse mérito, vai tirar o foco. A direita também sempre exige que o homem seja um provedor e protetor, né? Esse é o papel do homem, assim como é engessado na sociedade, na opinião da direita. E a posição de um policial militar é justamente essa de enforcement, né? Esqueça esse negócio de servir e proteger aí, que isso é geralmente em países de primeiro mundo, tá? Em países de terceiro mundo, em especial o Brasil, a função da polícia é de enforcement, é de forçar a lei e de impor respeito da hierarquia social. Então, como eu falei em vídeos anteriores, profissões que chamam muito psicopatas, principalmente por conta de como elas estão organizadas hoje, é jornalista, político, policial, tá? Não porque essas profissões têm algo de errado em si por existirem, objetivamente, entendeu? É porque a forma como essas instituições estão organizadas exige que você tenha um nível de psicopatologia para chegar lá. Então, relembrando, esses 3 contextos exigem que o homem ele tenha esse posicionamento em relação à sua filha.
E eu não critico essa atitude per si, tá? Porque você sabe, eu sou um cara que não tenho vocação nenhuma para ser pai e eu não pretendo ser pai nessa vida. Mas eu sei o que um pai precisa fazer para ter uma família funcional. Na teoria, tá? Eu sei a teoria. Na prática, provavelmente seria muito diferente. Porque na prática tudo é muito diferente. Então, assim, estamos aqui apenas para devanear. Esse é só um canal de opinião, eu só quero jogar minhas ideias no mundo aí de maneira anônima. Eu não tenho intenção maior nenhuma de gerar um movimento, de controlar homens, de estimular algo, influenciar homens. Isso é coisa de psicopata. Deixa o psicopata pensar nessa porra. Eu sou esquizoide, tá? Eu não tenho essa porra dessa vontade, não. Então, retornando. Na prática, uma negociação entre homens geralmente tem esse tom mais sério mesmo, inclusive com ameaças de violência. Porque existe aquela linha que não se pode cruzar, entendeu? Então eu não critico essa atitude em si, porque se você parar para pensar, uma negociação honesta entre homens, que existe uma ameaça de violência caso uma linha seja cruzada, cara, moralmente não tem nada de errado com isso aí, desde que ambos estejam ali em consenso, né? Como é, por exemplo, o caso de um empréstimo a nível agiotagem, do tipo, parceiro, se você não me devolver o dinheiro até a data tal, eu vou entrar na tua casa, quebrar tudo para te prejudicar e ainda vou roubar o que você tiver ali para vender e recuperar o meu dinheiro. Se você parar para pensar, moralmente, não tem nada de errado com isso, desde que haja uma negociação consensual e todas as partes tenham concordado com aquilo. Eticamente, talvez seja questionável, mas moralmente não tem nada de errado. Só que a minha crítica a isso é, como diz o Renato Amoedo, toda a corrupção ela vem da dissolução de propriedade. Porque eu, como homem, olho pelos dois lados. Olho do ponto de vista do Castro, que é pai, e olho do ponto de vista do genro que vai se casar, né, que será um marido. E daí eu penso, por que, como pai, eu ia ameaçar um homem a respeito do cuidado com um bem a qual eu não tenho posse? Isso parece moralmente errado para mim. Da mesma forma, enquanto genro, eu pensaria, por que esse cara está me ameaçando se ele não está transferindo a posse da filha dele para mim? Porque ele não tem essa posse. Então você vê que a ameaça ela ocorre sob a presunção de que se o genro do Castro fizer alguma merda a nível assim, bater, machucar ou coisa do gênero, a filha do Castro, esse cara vai ser penalizado talvez até mesmo com a morte. Então, se você, prestem atenção nisso, se você pensar somente no papel de um pai, isso está absolutamente certo. Mas se você for um pouquinho mais além e pensar além da emoção, além do sentimento que um pai tem para com uma filha e que ele ficaria possesso de ódio se ele a visse tomando porrada de um macho, principalmente de um marido, que a jurou, né, proteger e cuidar no altar e toda aquela coisa. Se você tirar o lastro emocional e pensar com lógica, que é uma coisa que o esquizoide tem muito mais facilidade de fazer, mas eu os convido aqui a desenvolver essa capacidade, pelo menos enquanto estiverem assistindo esse vídeo. Se você tirar o lastro emocional, você percebe que não faz sentido essa ameaça. Que, na verdade, soa até hipócrita e pedante. Porque o pai, hoje, ele não tem autoridade e o controle sobre a filha, e ele não pode passar isso para o marido porque ele não a tem. Então você não pode encher o balde do outro quando o seu está vazio. Então ameaçar dessa forma é basicamente exigir responsabilidade do homem sem lhe dar uma autoridade, porque o pai já não tem mais essa autoridade para dar, entendeu? Então é muito engraçado como esses comportamentos tradicionais de pais e entre homens se organizou depois da liberação sexual, principalmente, tá? Depois da dissolução do que chamam de patriarcado, porque ainda dizem que existe patriarcado, e uma das críticas das mulheres ao patriarcado é justamente dizer que esse comportamento do Castro, ele é totalmente enraizado na cultura do patriarcado. Mas veja como o patriarcado não existe mais. A única coisa que existe são simbolismos vazios, como essas demonstrações de poder aí, que não existem mais. Porque o Castro, como pai, como qualquer outro pai, ele não tem total controle sobre a filha. Nem se quisesse, tá? Nem se quisesse. Você pode dizer, Coruja, você não sabe como é que é a vida deles, você não sabe como é que é a relação dele com a filha. Cara, não. Segundo as leis, nenhum pai hoje tem autoridade total sobre os filhos. Se ele não tem autoridade total, ele não pode conferir essa autoridade a outro homem. Se ele não pode conferir essa autoridade a outro homem, pensem só, não faz sentido essa ameaça, porque não há
uma transição de propriedade, ou seja, toda a corrupção, como diz o Renato Amoedo, vem da dissolução de propriedade. Não há propriedade ali que está sendo transferida, entendeu? Então não há base moral para você chegar para outro cara e falar bem assim, estou te transferindo este item, porém ele não é seu, porque ele nunca foi meu. Eu não tenho autoridade, mas eu estou lhe transferindo ele. Então, se você quebrar esse item que nunca foi meu e que eu não tenho autoridade, eu vou te caçar, eu vou te matar, eu vou te encher de porrada, eu vou te dar um apavoro. Qual é a base moral para você fazer isso? Você dá uma coisa que nunca foi sua, e obviamente eu estou fazendo uma analogia com objetos aqui, é claro, estamos falando de uma pessoa, uma filha e tal, mas você dá uma coisa que nunca foi sua. A base de ameaça, se esse outro danificar essa coisa, não tem base moral. É a mesma coisa que você pegar um carro alugado de uma locadora, entregar para um outro cara e falar o seguinte, se você quebrar eu te encho de porrada. Não, porra, ele que se vire com a locadora, entendeu? No caso dessa analogia, seria o Estado. Quem é dono dos filhos hoje é o Estado. Principalmente das mulheres. Quem é dono das mulheres hoje é o Estado, porque é ele que tem a autoridade sobre as mulheres e as crianças. O homem, o marido, o pai, só tem a responsabilidade, entendeu? Só tem os custos a arcar. Então, particularmente eu, do ponto de vista moral, tirando a parte emocional, né? Novamente, padrão esquizoide. Esquizoide tem moral, mas dificilmente ele consegue entender as questões emocionais. Eu até consigo entender as questões emocionais, eu não sou um esquizoide Ultra Master Plus, mas para mim a moralidade pesa muito mais. Então, moralmente, no mundo hipotético, eu como pai não poderia agir dessa forma com o meu genro, e eu como genro não poderia aceitar jamais esse tipo de ameaça vindo de um pai. Fala, porra, meu parceiro, você não tá me passando nada que é seu. E outra coisa, nem foi você que me escolheu, entendeu? Foi sua filha que me escolheu. Então você não tem autoridade sobre isso. Então, assim, a negociação que o homem faz, tecnicamente, é com a mulher atualmente, entendeu? Não é com o pai. O pai não tem nada a ver. O pai só forneceu, né? Por isso que dizem que pai de menina é fornecedor. Para de ser consumidor para ser fornecedor. E é o fato. O pai não escolhe mais o marido, o namorado da filha. Ele não tem mais essa autoridade. Só tem responsabilidade. Então, assim, ela escolheu o cara errado. Se ele fizer merda, o pai tem responsabilidade. Porque foi como eu falei. Homem de direita, católico e ainda policial militar não proteger a filha se o homem que ela escolheu é um homem com tendências violentas e enfia porrada nela, porra, quem da sociedade não ia julgar? Quem da sociedade não ia olhar assim e falar, olha aí, um pai palmolão, um pai covarde, um pai banana, entendeu? Então só tem responsabilidade em cima do cara. Ele não escolheu, ele não teve essa autoridade, mas se a merda acontecer, ele tem responsabilidade. E é por isso que muitos pais se encontram de mãos atadas hoje, entendeu? Eu até entendo o lado deles, porque, tipo, foi a mulher que escolheu o cara. No caso, a filha dele. Ele não teve nenhuma parte nessa questão da escolha. Então tudo é lastreado na emoção, né? Ah, eu me senti atraída por ele, eu senti por ele, eu amo ele, não sei o quê. Então, toda relação, no fim das contas, está lastreada nessa abstração incalculável, né? Que vira fugaz, vira coisa que ninguém consegue compreender, a não ser a própria pessoa que está sentindo. Muitas das vezes nem o parceiro consegue compreender. Tipo, beleza, é o seu legado genético, você se esforçou muito para levar ela até essa idade, ainda mais como policial militar, porque, porra, policial militar corre risco de vida todo santo dia para sustentar uma família. Então, sim, na criação dela, na idade adulta na qual ela chegou, tem o seu sangue, seu suor, o seu esforço envolvido aqui, mas se você parar para pensar, só tem responsabilidade, entendeu? Não tem uma autoridade conferida. Ele não pode dizer o seguinte, eu garanto a você que ela não vai te trair. Eu garanto a você que ela vai te obedecer. Eu garanto a você que ela é virgem, por exemplo. Então você vê que não existe garantia, não existe nenhum tipo de funcionalidade. Existe unicamente aquela paixão onde um gosta do outro e um vai jurar para o outro ali no altar uma fidelidade que é lastreada novamente em porra nenhuma. Vão também jurar ficar juntos pro resto da vida, que também é lastreado em porra nenhuma. O divórcio tá aí liberado, tá? Então, dentro dos relacionamentos, as pessoas basicamente só se iludem, elas só se confundem propositalmente para ter acesso a prazeres mundanos, né? E é por conta dessas negociações ruins que acontecem casos como o do Beta de Tumbiara.
O cara, ele acreditou nas juras feitas no altar, né? O cara, ele acreditou que havia alguma autoridade conferida a ele, quando na verdade era tudo na mão do Estado. Daí, por conta dessa ilusão, ele olhou para os filhos, os viu como propriedade, e ele decidiu acabar com a vida deles e com a própria. Porque ele acreditou nessa ilusão de transferência de autoridade. Ele acreditou que os filhos não são do Estado, são dele. Então, o pai, quando ele faz esse tipo de ameaça, ou mesmo tem uma conversa com o genro assim, ele tá basicamente fazendo cosplay, entendeu? Ele tá fingindo que ele tem autoridade, que ele tem poder. Quando, na verdade, ele tá repetindo o mesmo padrão do Estado, cara. Ele só tá cobrando do genro responsabilidade. Ele não tá dando autoridade porque a autoridade não é dele para dar. A autoridade é do Estado. E o Estado não dá autoridade também ao homem. O Estado também só cobra responsabilidade, do tipo, se você bater nela, você vai ser preso. Se você trair, você vai perder metade dos bens e seus filhos. Se ela se divorciar de você por qualquer motivo, porque ela cansou, porque ela se arrependeu, porque ela encontrou alguém melhor, porque ela te traiu, ou seja, se você não for bom de cama, se você não manter o frame, se você não a manter entretida dentro do relacionamento, se você não a fizer feliz, né, você vai perder metade dos seus bens. É isso que o Estado, em outras línguas, ele diz. Agora, que autoridade é conferida ao homem? Não, é só responsabilidade. Então, só existe ameaça. A ameaça de que se você não mantê-la feliz, mantê-la entretida, mantê-la querendo estar no relacionamento e ela sair, você perde. Se você não for bom de cama e se você não manter as fortes emoções, e as emoções femininas são extremamente volúveis, todo mês, inclusive, tem uma ditadura biológica hormonal para ela ficar maluca, que é a TPM. Se você não manter as emoções dela em níveis altos, ela vai te pedir o divórcio e você vai perder metade dos bens. Ou no mínimo, vai ser um evento traumático na sua vida, onde você vai ter que buscar advogado, você vai perder alguma coisa, você vai perder recursos, você vai perder tempo, você vai perder o seu investimento emocional e até mesmo financeiro que você fez nela. Porque o cara, o homem, né? Dentro do relacionamento, a mulher exige isso, tá? A mulher exige isso, mas tem muito homem também que quer oferecer, quer dar isso porque ele gosta. Porque ele quer mesmo cumprir esse papel de provedor, então ele investe na educação dela, investe na academia, investe em suplemento, as saídas também, ele prefere pagar a maior parte da conta, porque dessa forma a mulher ela também se comporta de uma maneira mais convidativa, até mesmo para o sexo e para o afeto. Nunca vou me esquecer de um tio meu que chegou e falou bem assim, cara, todo relacionamento é prostituição. Esposa também cobra, tá? Você vai descobrir quando você for casado que esposa também cobra. E ele foi casado umas 5 vezes, só pra você ter uma ideia. E realmente, esposa também cobra por sexo e afeto. E depois que você aprende isso, que todo sexo pro homem ele é pago, muita coisa é aberta na sua cabeça, entendeu? Você começa a enxergar tudo muito diferente. Então a conclusão desse vídeo é, eu não sou contra relacionamentos, eu não sou contra casamento, eu não sou contra coabitação, eu sou contra como essas instituições estão organizadas hoje. Só que eu não sou resgatista. Eu aceito as coisas do jeito que são e eu não tenho intenção nenhuma de retornar ao patriarcado como as coisas eram no passado, até porque eu consigo ver os padrões. Eu consigo ter uma capacidade preditiva para saber que o patriarcado inevitavelmente leva ao matriarcado, que é o que a gente tem hoje, ou ao genofascismo, ou ao genocentrismo, à ginolatria, como quiserem chamar, vocês que são conhecedores da língua devem saber o que cada uma dessas palavras significa, né? Ginocentrismo, mulher no centro, ginolatria, mulher como divindade ou como adoração, veneração. Ginofascismo é um tipo de controle regimentado do Estado com o foco nas mulheres, que mais? Matriarcado é autoridade principalmente financeira feminina, e é o que a gente vê hoje no mundo ocidental. Não dá para dizer que não vivemos num matriarcado, entendeu? A maior parte, isso aí é senso, das famílias brasileiras tem finanças controladas pelas mães ou pelas mulheres ali. Quando um casal vai pegar uma dessas casas aí do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, sempre fica no nome da mulher. No divórcio, a divisão de bens é para as mulheres. Então, assim, o controle do ARC, dos recursos e autoridade está na mão das mulheres. Não dá para dizer que vivemos num patriarcado, que temos resquícios de patriarcado. Isso é matriarcado, porra. E eu sei que o patriarcado, o androcentrismo, qualquer coisa que seja, inevitavelmente chega onde estamos agora. Porque o papel do homem é a provisão e proteção. É o que é exigido das mulheres por eles, inevitavelmente. Isso aí é podemos dizer, um determinismo biológico da nossa espécie, porque os homens eles são mais capazes fisicamente, emocionalmente, psicologicamente de prover e proteger que as mulheres. Então, existe uma hierarquia biológica natural para isso.
Logo, os homens eles vão... Se a gente exacerbar isso ao longo de milhares de anos, por exemplo, ou nem precisa, centenas, os homens eles vão acabar provendo e protegendo tanto, gerando tanta tecnologia, tanto conforto, que as próprias mulheres acabam por acumular esses recursos ao longo das gerações. Por exemplo, o Estado ele é uma criação masculina que nasceu primariamente para defender mulheres e crianças, os mais fracos no geral, né? Homens fortes não precisam do Estado. Homens independentes não precisam do Estado. Quem precisa do Estado é mulheres e crianças e homens fracos, mas aí eles estão na mesma categoria, mulheres e crianças, né? Homens fracos ali. Quando eu digo fracos, eu não estou usando o termo pejorativo, nem fazendo shaming, não. Eu tô falando, por exemplo, homens com deficiências físicas ou mentais, homens sem independência, entendeu? Que dependem dos outros, é isso que eu quero dizer. E o Estado, ele é isso aí, ele é sustentado por homens fortes para proteger os mais fracos. E a corrupção do Estado ela vem da desassociação de propriedade, onde você tem que dar parte dos seus ganhos, ou seja, a sua propriedade, isso é desassociado de você, vai para a mão de um terceiro e ali rola a corrupção. Porque se fosse os bens do Estado, se o Estado ele criasse alguma coisa, ele seria muito mais responsável com os próprios recursos, mas não, esses recursos vêm de graça da mão dos contribuintes. Então, eles são irresponsáveis com esse dinheiro. Da mesma forma, eles são irresponsáveis e negligentes com a autoridade que eles têm, o Estado, sobre crianças e mulheres. Então há uma desassociação da propriedade do pai para com o filho, do marido para com a mulher. Isso está na mão do Estado, só que o Estado não criou, o Estado não sustentou, o Estado não proveu, não protegeu, o Estado não faz isso. Então se ele tem essa autoridade e o filho não é dele, a mulher não é dele, o Estado vai pensar o quê? Porra, não é meu, não fui eu que botei no mundo, não tenho responsabilidade nenhuma, vou botar pra fuder em cima. E aí vai fazer merda, vai educar as crianças mal, vai aparelhar as mulheres para ter um comportamento subversivo, para ter um comportamento anti-homem, vai usar inclusive de terror psicológico, manipulando os medos irracionais das mulheres contra estupradores, contra misóginos, contra red pill, contra não sei o quê. Vai usar elas como curral eleitoral para se manter no poder. E, cara, isso é uma... Se você observar, isso é uma organização natural. Não tem como não ser assim. Eu já tô muito além disso. Eu não quero ser arrogante, mas eu tô muito além da galera resgatista que quer voltar ao patriarcado e às leis antigas e ao tradicionalismo e ao homem como centro e como posse. Eu já tô muito além porque eu percebo que esse ciclo tá fechado, porra. Não tem começo nem fim. Você voltar para qualquer parte desse ciclo vai levar a uma inevitabilidade, tá? Não é difícil prever isso. E no fim das contas não tem nem como voltar ao passado, não 100%, né? Porque quando você estuda a história de verdade, você entende que as organizações sociais da época aconteciam muito mais por uma necessidade, sabe? O mundo ele era diferente. Hoje o mundo mudou. A tecnologia, principalmente, que é criada por homens fortes, homens independentes, homens capazes, ela liberou as mulheres dessa necessidade dos homens. Não somente a tecnologia, como também o policiamento, como também a urbanização, o conceito que nós temos de Estado democrático, tudo isso gerou uma terceirização do trabalho que antes era exclusivamente masculino, que era o da provisão e proteção. Então hoje uma mulher ela consegue ter uma renda na internet e não precisar de um homem realmente para fazer a provisão dela. Hoje ela tem policiamento, hoje ela tem equipamentos de segurança que dão a ela um estado de proteção e o homem ele se tornou no máximo um artigo de prazer, né? Como se fosse um masturbador em alguns casos até mesmo. E aí a gente entende a tal da liberação sexual a partir disso aí. No caso dos homens, eles foram parcialmente liberados, assim, bem pouco na verdade, porque você vê que a demanda de homens por mulheres está muito maior do que antigamente, né? Então foi meio que um pró e contra isso aí, porque veja, a tecnologia trouxe ao homem o que? Pornografia, que gera um pouco de concorrência com o monopólio de prazer feminino, né? Só as mulheres conseguiam oferecer prazer sexual ao homem antes da pornografia. Hoje, alguns dos homens eles estão usando pornografia até como forma de substituição a mulheres. Não estou dizendo que isso é certo, que isso é saudável, não sei o que, só estou dizendo como as coisas realmente acontecem. O argumento moral ele é secundário nisso aí. Hobbies também, então videogames, séries, animes e tudo mais, acabam gerando um entretenimento que antes
as mulheres detinham, né, com os homens. Os homens eles tinham, sei lá, jogos, competições, esportes e tal, antigamente, mas isso ainda existe e não é dependente da tecnologia, né? O que a tecnologia criou foram esses hobbies eletrônicos, por exemplo, que também fazem aí um pouco de... Assim, permitem que o homem ele se entretenha de outra forma que não seja dependente do feminino. Mas, por outro lado, a tecnologia também liberou os homens do trabalho, e quando você é liberado do trabalho, você busca se entreter, né? Você busca busca preencher aquele seu tempo livre com entretenimento, com prazer e tudo mais, e isso tornou os homens mais demandantes do feminino, né? Assim como a pornografia também pode ter liberado os homens para buscar o prazer de forma mais independente. Mas isso também, como a gente tá vendo, deixa os homens mais gado, sabe? Tem muito cara que consome pornografia, ele fica mais gado por conta disso, porque ele começa a sentir uma saudade, uma vontade de estar ali fazendo aquilo. Ah, eu quero ter uma namoradinha pra fazer esse tipo de coisa, tudo mais, né? Novamente, as questões morais e a respeito da saúde psicológica do homem aí são outras questões, eu não vou entrar nesse mérito agora, né? Então, quando você entende que as coisas não vão mudar e que, no máximo, as pessoas buscam por algum tipo de sincretismo com as suas próprias ilusões, com seus próprios desejos ilusórios em relação ao passado, porque quando as pessoas entendem o passado, você pega esses resgatistas, por exemplo, como eles entendem o passado, na verdade um fetiche que eles criaram, e eles não entendem bem o passado de verdade. Eles têm um desejo, entendeu? Um pensamento desejoso, uma fantasia que é inspirada no passado. Eles não viveram naquela época. Então, outra coisa que você também entende é que mesmo se as coisas voltassem ou mesmo a fantasia dos resgatistas acontecesse, veja que aqui eu não estou criticando os resgatistas em si, eu estou criticando o pensamento resgatista, tá? Você finalmente entende que o mundo mudou de tal forma que a tecnologia, a urbanização, a globalização, enfim, o próprio comportamento humano, a própria cultura humana já não contempla mais uma ordem social diferente da que a gente tem hoje. É tipo a eletricidade, entendeu? O aceleracionismo é sobre isso, sobre a tecnologia e como ela muda tudo. Como se a eletricidade sumisse hoje, a humanidade ela não saberia mais como viver sem eletricidade, tá? E todo mundo morreria. Então o aceleracionismo é a respeito de milestones. O que são milestones? É tipo checkpoints tecnológicos onde não há mais retorno. Por exemplo, o advento da roda. Não há mais retorno, depois que a gente descobriu a roda, não há mais retorno para a era antes da roda. A mesma coisa do fogo, a mesma coisa da eletricidade, a mesma coisa da internet. Depois que a gente passa desses pontos de checagem, né, vamos botar assim, na história humana, não tem mais retorno, acabou, tudo muda. Não é só o comportamento humano, não é só a cultura humana, não é só... o imaginário social, é a política, são também os relacionamentos, né? Entre homens e mulheres até mesmo. A mesma coisa redes sociais, a mesma coisa o smartphone. Cara, já era, entendeu? Já era. Tirando isso das pessoas, elas não vão voltar a operar da mesma forma. Então, o aceleracionismo é sobre isso, é sobre a ideologia do inevitável. Não tem mais como voltar atrás. É totalmente inevitável o que aconteceu e o que vai acontecer daqui pra frente. Só existe um caminho, que é a quebra do ciclo e o prosseguimento da história, e essa é a única parte a priorística do aceleracionismo. Existem partes a posteriorísticas, como, por exemplo, o que deve ser feito daqui em diante, né, a posteriori. E aí você vai encontrar caras trazendo soluções, né? Geralmente são soluções individuais, como, por exemplo, os cypherpunks, que são os entusiastas de criptografia. Aí você vai encontrar os bitcoinheiros, né, que vão dizer o seguinte, cara, a única forma de você se proteger do aumento do Estado, do aumento da vigilância, do aumento da invasão de privacidade é você aprendendo criptografia e criptografar suas informações. É você viver um modo ghost, é você não mostrar a sua identidade na internet, não ter fotos suas, para que as pessoas não usem inteligência artificial, o governo não use inteligência artificial pra te fuder de alguma forma, né? Isso tudo é a posteriorístico. Primeiro as coisas acontecem, né? A inevitabilidade acontece, e aí posteriormente, daí o nome a posteriorístico, você toma uma decisão para se defender disso aí. E aí vão ter várias vertentes do aceleracionismo, cara. É uma coisa assim bem... sempre foi uma vertente política, ou uma ideologia, podemos dizer assim, até bem nichada, tá? Bem esquizoide. Vocês não ouvem falar disso em praticamente nenhum lugar. Aqui no Brasil, eu e poucos outros criadores de conteúdo dentro e fora da bolha masculina falam a respeito de aceleracionismo.
Mas enfim. É por isso que eu sou aceleracionista. O aceleracionista, ele busca quebrar o ciclo, tá? Geralmente através da tecnologia. E é por isso que eu venho com papos muito além. Eu tô à frente do meu tempo, mas novamente, eu não tô tentando ser arrogante nem soberbo e dizer que eu sou um gênio. Mas, de fato, eu tenho papos que as pessoas não aceitam ainda hoje e que elas põem as suas emoções, geralmente normes, né, à frente da lógica. O norme ele é muito emocional e muito moral, então ele usa a moralidade dele geralmente baseada em emotividade. Então, por exemplo, quando eu falo de robôs sexuais e úteros artificiais, que quebraria esse ciclo onde o homem não precisaria mais da mulher para satisfação das suas necessidades sexuais e afetivas, e também para reprodução. O que o norme pensa? Primeiro ele sente, né? Ele primeiro se comunica com a sua emoção e a sua emoção concomitantemente se comunica com a sua moral. Então primeiro ele sente repulsa, ele sente nojo, ele sente estranheza. Ele não consegue controlar isso, tá? É mais forte do que ele. Principalmente porque isso quebra todo um paradigma ao qual ele foi exposto toda a sua vida. Então é quase como se fosse um ataque pessoal, sabe? A construção dele como ser humano não contempla sequer essa ideia. Então ele sente, depois ele deixa pra pensar. Ele sente primeiro e pensa depois. Aí como é que ele vai pensar? Ele vai juntar essa emoção com a moralidade dele, com os paradigmas os quais ele foi educado e foi criado. Que são paradigmas do matrimônio, paradigmas do relacionamento entre homem e mulher, paradigmas provavelmente cristãos, paradigmas comuns de norma que a gente vê na sociedade. Daí ele vai ver isso é errado, isso é aberração, isso deve ser combatido. E o resultado disso é uma revolta, é um ataque, e é por isso que você vai ver um monte de norme fazendo shame e ad hominem contra mim. Ele não ataca a ideia, não ataca o argumento, ele ataca a mim porque é mais fácil. Fazer piada, ridicularizar, é bonequeiro, não sei o quê, e até falsas acusações, né? Deve ser um pervertido sexual aí, um maluco. Porque o norme, ele é feito para isso, tá? Ele é aparelhado por psicopatas justamente para fazer o enforcement, né? Para forçar as normas sociais. Então ele é um bom gado, ele tem que manter, ele tem que legitimar o pasto, porque o gado sem pasto, ele perde toda a substância daquilo que sempre foi a vida dele. Ele não quer sequer conceber que ele aprendeu o que ele aprendeu de forma errada. Isso deslegitimaria tudo aquilo que ele acreditou. Então, quando vocês entram na comunidade masculina, por exemplo, vocês sentem aquela sensação de perda, aquela sensação de que você foi enganado toda a sua vida, de que mentiram pra você a respeito de amor, de comportamento feminino, de paixão e não sei o quê. E aí você se sente sem chão, né? Você sente que tudo aquilo que você sustentou as suas emoções, a sua lógica, até os seus propósitos de vida e suas crenças gerais eram falsas. Então é uma sensação muito, muito ruim essa. É quase com uma sensação de morte espiritual. E o instinto de sobrevivência do norme é não morrer, é não ter essa morte espiritual para renascer depois. Então, o que um animal, quando ele é atacado, o que ele faz? Ele revida. Na natureza é assim. Vários animais têm mecanismos de defesa para revidar quando são atacados. E o norme ele é como se fosse uma presa. Ele tem esses mecanismos de defesa para se defender quando ele se sente atacado. Quando um esquizoide, por exemplo, mostra a ele uma outra perspectiva, sabe? Isso quebra por completo toda a crença que ele teve em toda a sua vida. Isso ameaça a sua própria existência e ele tenta revidar. Então os psicopatas agem de forma predatória com as presas que são os normes agem de forma predatória com os esquisos, e os esquisos agem de forma predatória contra os psicopatas, como eu expliquei em vídeos anteriores. Mas enfim, senhores, eu queria realmente ter espaço para falar sobre mais argumentos aceleracionistas aqui no YouTube, mas infelizmente isso acaba atraindo uma atenção muito ruim. O YouTube ele é uma excelente plataforma para ter contato com todo tipo de pessoa, e o problema é que isso acaba atraindo normes que geralmente têm mentalidade de gado, mentalidade de presa, e em vez de pensar, primeiro sente, e depois que sente, tenta racionalizar a sua sensação de estranhamento, de nojo e tal, e aí gera uma revolta contra ele, ele começa a ter o comportamento de psicofante, né? Mas enfim, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, eu vejo vocês no próximo vídeo, que é o Coruja.